no caminho de Emaús. A paz do Senhor Jesus a todos. A mensagem que o Senhor me deu hoje é no caminho de Emaús, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. E diz assim: o início do capítulo 24 de Lucas, ele vem tratando sobre a ressurreição de Jesus. E as mulheres que foram ao sepulcro viram que Jesus não estava mais lá. E no verso 6 elas dizem: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. E as mulheres voltaram e contaram aos 11 que Jesus havia ressuscitado. E naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram
o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Esta mensagem que o Senhor me deu nesta manhã é propícia para os nossos dias, porque muitas vezes olhamos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nos afligimos, nos desesperamos e deixamos de crer nas promessas do Senhor, as promessas que Ele nos deixou da sua vinda. E essa promessa é verdadeira, assim como Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós também, se não estivermos mais aqui, se estivermos dormindo, ressuscitaremos com nosso Senhor. Mas se estivermos acordados, vivos, iremos com nosso Senhor ao encontro dele nas nuvens do céu. Por mais que pareça ser difícil de acreditar, assim como os discípulos daquela época, para eles era difícil crer que alguém que morreu, no qual eles viram que foi morto e sepultado, e ao terceiro dia iria ressuscitar. Isso para eles era impossível, mas para Deus não há impossíveis. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, e Jesus estava com eles. Meus irmãos, essa palavra é muito propícia para os nossos dias, para esses últimos dias. Creiam em tudo que o Senhor nos deixou em sua palavra. Creiam que tudo irá se cumprir no tempo certo. Jesus virá nos buscar. Maranata, Shalom, Adonai.